Olá, segunda-feira, período de férias chegando, e isso o que faz? Pessoas saírem e pessoas retornarem a Guarapuava. A nossa entrevistada de hoje, ela mora apenas, bem pertinho, muito pertinho, 1.600 quilômetros de Guarapuava. Ela é guarapuavana e mora em Diamantina, em Minas Gerais. Nós recebemos para uma conversa bem descontraída a fisioterapeuta e fotógrafa Raquel Galicioli. A Raquelzinha, para quem conhece. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Cris. Obrigada pelo convite. Um prazer recebê-la aqui nos estúdios da RSN Entrevista. Então me conta um pouco da tua história. Quanto tempo você deixou o Guarapuava? Então, eu nasci em Guarapuava, meus pais são guarapuavanos. E eu morei aqui até 81, que era um pouco a regra da época, que a gente chegava no terceiro ano e tinha que ir para a capital para estudar. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui acabar o terceiro ano lá, fiz um ano de cursinho, fiz faculdade, fiz a PUC, fiz fisioterapia na PUC em Curitiba. E depois de formada, e aí começou essa trajetória, aí eu virei mineira. Então, como que foi essa transição do Paraná para Minas Gerais? Então, eu assim que eu me formei em Curitiba, eu comecei a fazer um estágio voluntário num hospital, e meu primo, René Galicioli, também guarapuavano, que já morava em Belo Horizonte, ele era gerente de um banco, e ele que viu um edital de convocação pedindo para que fisioterapeutas mandassem currículos para esse concurso. Eu mandei meu currículo, era para a rede Sara Kubitschek, e eu já sabia que eu estava me inscrevendo para uma rede de hospitais que poderia a vaga surgir em qualquer lugar onde esse hospital tinha sede, poderia ser até em Brasília. Aí foram algumas etapas de concurso, entrevista, enfim. E eu passei nessas etapas, mas a vaga que surgiu para mim foi no Sara de Belo Horizonte, que naquele momento pareceu meio de caminho. Eu iria até Brasília, mas Belo Horizonte seria interessante, porque eu já tinha o René como a minha referência. Inclusive morei com ele um tempo até eu me estabilizar na minha casa, e trabalhei lá no Sara durante 6 anos. Então foram 5 para 6 anos em Curitiba, depois 5 para 6 anos em BH, e daí dentro do Sara eu conheci meu ex-marido, que é médico hoje, né, mas na época ele fazia residência, e quando os 2 anos de residência dele acabaram, ele voltou para a terra dele, que é Diamantina. E é uma cidade histórica, né? É uma das cidades históricas em Minas. Ela fica um pouco prejudicada porque as históricas mais conhecidas são aquelas que são mais próximas de BH, aquelas que estão a 100, 40 quilômetros às vezes. E Diamantina fica a 280, exatamente a mesma distância de Guarapuava, Curitiba. E aí voltamos para... voltamos não, saímos do Sara, os dois. Eu abri mão desse meu emprego do Sara. Meu vínculo com o Sara transferiu para o Ministério da Saúde, e eu fui trabalhar numa secretaria estadual cedida, né? Sou do federal, cedida para o estado. Então, aonde eu estou até hoje. São 25 anos já. Isso foi em 92. Então, de Diamantina são 25 anos, mas de Minas são 30. Esse ano fez 30 anos já, meu Deus. Mas eu sou mais mineira. Na verdade, eu sou mais mineira, porque, contando o tempo, eu sou mais mineira do que paranaense. Sou paranaeira. Paranaeira. Eu queria que você contasse um pouco da tua história em Guarapuava. Você é sobrinha do seu Joãozinho. Quem não conheceu o seu Joãozinho Galicioli, já falecido, né? Que ele era um restaurante, né, Raquel, que ele tinha aqui na Rua Guaíra. Não, peraí. Na verdade eram 3 irmãos, o Joãozinho, o José. Era o Joãozinho, Jair e José, né? Tio Zeca. Tio Zeca é pai do René. O tio Zeca e o tio Jair tinham na Rua Guaíra, um bem em frente ao terminal e outro um quarteirão acima. Os dois tinham uma mercearia, que a gente chamava assim, e que eles serviam comida, né, para as pessoas que vinham de fora. Então o restaurante era desses 2 tios, do tio Zeca e do tio Jair. E um deles, o pai do René, o tio Zeca. Todos os 3 irmãos Galicioli são falecidos. O Joãozinho, ele também era conhecido porque era o Joãozinho do Superpão. Ele foi gerente do Superpão durante muitos anos, né? Quer dizer, durante a vida dele, ele foi gerente do Superpão.
Então, meu pai era o Joãozinho do Superbom, todo mundo conhecia, assim, eu era a famosa filha, quer dizer, eu era a filha do famoso Joãozinho Delicioli, exatamente, e quem era famoso era ele. E a minha mãe de uma outra família também conhecida, dos Caran. Os irmãos dela tinham uma loja de autopeças ali na Guaíra, né, Autopeças Caran. A minha mãe também sempre trabalhou com comércio, só que um comércio dentro de casa, né, era o armazém da Dona Neiva, onde meus amigos e todo mundo conhecia ali na região. Então, filha de comerciante dos dois lados, mas não deu certo. Para mim não deu certo. Tentei ser sacoleira na faculdade, voltava para casa com tudo, não deu certo. Os meus amigos que me estimularam seguiram sucesso nessa área, mas o comércio não está na minha veia, não. Tá no sangue, mas não pegou. Pois é, gente, além da Raquel vir passar o ano novo e final de ano com a mãe dela, com a Regina, né? Isso, minha irmã que trabalha no INSS. Ela também veio porque a turma dela de adolescência, na qual meu marido se insere, completou 40 anos de amizade. Existe ainda esse tipo de amizade, Raquel? Como que você vê hoje, assim, as amizades de hoje em dia? Olha, isso até me emociona, porque assim, essa amizade, eu acho que todo mundo tem melhores lembranças dessa época, de 40 anos atrás, são bem marcantes as amizades. Mas a nossa tinha uma peculiaridade, porque esse núcleo que gerava muito em torno da família do Orlando, da Cleonice, do Sandrão, eles agregavam muitas pessoas, mesmo aqueles que não estudavam no Visconde, né, na aplicação que a gente chamava antes. Porque assim, nossos amigos eram do Tupi, eram de outros colégios, mas a casa do Orlando era o ponto alto onde tudo acontecia, os namoros, os primeiros beijos, os livros de confidência, o futebol no meio da rua, eles eram meio nossos cupidos e nossos amigos de intimidade mesmo, assim. E então, em torno dessa amizade, e o Orlando tem muito mérito porque ele conseguiu manter contato. Ele há 1 ano, 2 anos atrás, ele conseguiu aos poucos recuperar, e então ele concentrou na casa de vocês esse momento de encontro. Então, graças assim a esse esforço, porque a gente perde muito contato, né? As pessoas vão embora, mas Guarapuava é o elo de todos, né? Sempre você tem ou um parente que te aproxima de novo na cidade, e foi graças a esse reencontro com essa turma que eu reencontrei Guarapuava também, porque eu tinha perdido o vínculo. Eu não me sentia mais, porque eu vinha pra cá quando não estava reaproximando desses amigos, e não via mais os rostos conhecidos, porque as pessoas casaram ou saíram daqui. Então, claro, eu tinha bons motivos para vir, mas eram familiares. Agora não, agora quem sabe até morar em Guarapuava de novo. Porque é importante, né, você ter esses laços, né, também. É muito importante mesmo. Pois é, mas você viveu uma época assim que a gente pode dizer que era os anos dourados de amizade, daquele namoro puro, né, quase que platônico até. E como que foi essa tua saída? Vai para Curitiba vai para Minas Gerais, praticamente um outro país, porque eu sempre digo assim que o Brasil tem vários países dentro dele, porque muda o vocabulário, muda o uso, comida, os costumes, e tudo mais. Como que é você sair do Paraná, sabe, e de repente para uma terra mineira? Comeu umas beiradinhas? Nossa, e conquistar esses mineiros que são anfitriões, são acolhedores, sim, mas são desconfiados. Esse primeiro choque eu já tive em Curitiba, porque por mais que você faça grandes amizades, isso pra mim realmente nunca foi muito problema, mas chegar no fim de semana você era sozinho, porque as pessoas têm suas famílias, têm suas rotinas, e nem sempre você é estrangeiro, até mesmo em Curitiba, nem sempre você se insere. Mas em Curitiba eu sempre tenho muita sorte que eu acabo sendo adotada por famílias, por amigos, e aconteceu isso em Curitiba. Depois, assim que eu cheguei no Sara, 2 grandes amigos, fisioterapeuta também, fisioterapeutas as 2, madrinhas do meu casamento, enfim, me adotaram, e nessa sequência as famílias, os avós. Então eu tive essa facilidade por eu estar nesses núcleos familiares.
Mas o desafio de estar num lugar diferente. Minas é um estado que tem muitas peculiaridades. Tem um tipo de alimentação que é muito próprio, uma cultura imensa, um falar diferente. E eu dentro do SAR, às vezes, eu tinha que pedir tradutor para atendendo uma paciente, às vezes se ela era mais de zona rural, de uma cidade que não era Belo Horizonte, que ela falava, soltava um termo assim, eu falei, que é isso, né? Por favor, me ajuda. Mas aí aos poucos, isso, eu tive que aprender, né? Eu gostava de pegar paciente, né? E aí, enfim, mas me adaptei. E aí, quando meu primeiro filho nasceu, eu tive que abrir mão de uma atividade. Sim. E eu abri mão da fisioterapeuta de fato. E continuo nessa área. Eu trabalho hoje com saúde pública, trabalho na área de epidemiologia. Dentro dessa Secretaria de Saúde eu coordeno alguns programas, os programas que hoje estão sob minha responsabilidade é o programa de IST, HIV e AIDS, o programa de hanseníase, de violência e de doenças diarreicas. Então assim, são áreas diversas, pesadas, de grande atividade, e a fisioterapeuta, o conhecimento, ele ajuda em muitas dessas áreas. E a gente tem várias atribuições de capacitação de pessoas e tal. Mas a fotógrafa, ela já existia aqui no Paraná. Claro que eu acho que existia a sensibilidade, o desejo e a vontade de fazer bonito, mas eu não tinha equipamento, mas era assim, meus amigos de Guarapuava lembram quando me viram fotografando na atualidade, falaram assim, eu lembro que você fazia fotos do pôr do sol e que a gente, mas era assim, sempre com muita precariedade. Depois, o Eduardo, meu ex-marido, ele tinha uma boa máquina e eu sempre ia fuçando. Eu tinha algumas dificuldades por não ser o equipamento meu e eu não ter tempo para me aprofundar, mas sempre clicava quando dava. E depois eu investi no meu próprio equipamento e, bom, agora ele já é extensão do meu braço, eu já enxergo tudo enquadrado. Bom, mas aí, assim, se dizer fotógrafa, isso foi muito recente, assim, eu falo, não, eu fotografo, eu não sou fotógrafa. Hoje eu já consigo me dizer fotógrafa, já me sinto mais, fico mais à vontade de ouvir esse título e de me considerar fotógrafa. Acho que eu tenho um olhar bacana e nos últimos anos eu tive muitas oportunidades de exposição e de participar de trabalhos coletivos. E isso não só me deu esse status de fotógrafa, mas a habilidade, assim, me aprimorou o olhar. Sim, acaba dando mais segurança. Mais segurança. E aí investi em cursos e mais equipamento, em grupos de fotografia onde tem muita troca, de crítica mesmo. A gente faz alguns concursos assim entre a gente de temas e aí a gente vai corrigindo técnica, então isso vai enriquecendo. Então hoje eu me sinto fotógrafo por isso, por todo esse conjunto de oportunidades e que me deixaram mais à vontade. O teu olhar enquanto fotógrafo, ele é mais voltado para quê? Natureza, puxa vida, ou o que chama então, a atenção? É tudo, na verdade, assim, eu não consigo, por exemplo, ainda me encantar por eventos, né, assim, muitas pessoas precisam de fotógrafo para casamento. Sim. Isso ainda não me encanta, não digo que eu nunca vou fazer, mas eu acho que daí você requer uma equipe, um equipamento diferenciado. Eu gosto de estar com a minha câmera porque eu gosto de fotografar o cotidiano, eu gosto de fotografar paisagem, eu gosto de fotografar detalhes, eu gosto de fotografar pessoas, eu gosto muito, eu acho que não devo ser uma companheira fácil de viagem, porque um trajeto que duraria 5 minutos eu gasto 50, então a pessoa deve ficar muito, né, assim, falar, ai meu Deus, lá vem ela, fotografando o quê, né? E o mais engraçado é que às vezes eu tô em Diamantina, onde tem muito turista e tal, e os próprios moradores estão sempre me vendo com a minha câmera, e daí eu tô lá fotografando, alguém tipo assim, está olhando ali, e daí sai uma foto legal, que é uma composição com uma torre, com um lampião e tal, e aí eu falo assim, nossa, como que eu nunca vi isso? Então, acho que o olhar puxa isso, né? Você começa... E a gente andando, né, pela rua, você não consegue prestar atenção nas coisas, às vezes mesmo eu tô na rua assim, meu Deus do céu, aqui não tinha, agora tem, né? É muito comum isso. E eu acho que o lance da fotografia, ele te educa para isso, exato, né? Te deixa mais sensível, né? Você fica mais ligado. E às vezes é isso mesmo, é um pingo d'água que, né, que tá ali no dia a dia.
adoro fotografar poça d'água, então eu tô de olho nas poças d'água porque dão reflexos maravilhosos. Adoro reflexo de qualquer forma, mas os das poças, e Diamantina não forma muita poça, né? Porque ou você tá subindo ou tá descendo, não forma poça. Então eu tô doida para andar por aí. Quantos dias em Guarapuava, Raquel? Eu cheguei no sábado, nós chegamos no Paraná na quinta noite, passamos um dia em Curitiba, dei muita sorte também, que eu peguei aquele espetáculo maravilhoso lá do Bradesco, e fico até dia 3, que é meu voo de volta para BH. Então eu saio de Guarapuava, acho que dia 2 à noite, alguma coisa assim. Leva na bagagem o que cada vez que você volta? Eu levo alegria, levo energia para mais um ano, levo saudade, porque eu gosto de vir aqui. Eu já, como eu te disse, assim, eu redescobri Guarapuava, eu redescobri essa terra que voltou a ser minha. Então eu fico já de novo à vontade de dirigir, de visitar os meus amigos, de rever minha família e um pouquinho de aperto no coração, porque eu sei que eu vou estar longe de novo, talvez por mais um ano, apesar de que a gente já está aí articulando talvez uma festa junina, então eu tenho que cuidar do meu calendário para que em junho a gente possa pensar nessa possibilidade, mas é isso. E tem os amigos que prometem que vão para Minas e que não vão para Minas. Menina, um prazer recebê-la aqui. Cada vez que vier a Guarapuava, por favor, sinta-se à vontade, vem contar pra gente. E se alguém quer conhecer o teu trabalho, onde que pode encontrar? Então, eu recentemente eu fiz participei de um projeto onde eu fui provocada a produzir um material para uma exposição num projeto similar ao Casa Cor, só que lá a gente ele foi chamado de Coisa de Casa. Então eram 5 apartamentos mobiliados e decorados e as minhas fotos entraram como objetos usando fotografia. E nessa provocação, que aí eu criei muitos objetos, bandejas, quadros, almofadas, capas de travesseiros, porta-chave, enfim, todo objeto eu enxergava. Pode ir foto lá? Então vamos tentar, e ficou super bacana. E aí eu percebi que eu tinha um Facebook com muitas fotos e muito material em computador, em HD externo, que eu preciso me organizar. Então, o meu Facebook é muito chato de olhar. Eu mesmo, quando vou procurar foto, eu falo, ai meu Deus, quanta foto, porque tem foto de gato, que tem foto da família, que tem foto de amigo, de viagem, enfim. Mas o meu Facebook, Raquel Galicioli, o meu Instagram, a mesma coisa, as mais bacanas vão para o Instagram. E é isso, por enquanto, penso talvez num blog depois, aí vamos ver como é que isso vai amadurecer. Se alguém tiver paciência com o meu Facebook... Olha aí, confere lá que você vai ter um pouco da noção do talento de uma guarapuavana. Gente, eu não sei se vocês viram o meu perfil no Facebook, que eu fiz uma provocação assim, bem sem propósito nenhum, sobre se alguém conhecia os guarapuavanos que se deram bem fora da cidade, quer seja no país, ou no Brasil ou em outros países. Eu tenho mais de 100 cadastrados já. Então, se você conhece, ou se você é de Guarapuava, que mora longe e que veio visitar familiares e passar as festas de finais de ano aqui, não se acanhe. Liga aqui na Rede Sul, 36264157, ou nos provoque pelo inbox do Face e tudo mais, e vem aqui contar um pouquinho da tua história. Eu acho que os guarapuavanos vão gostar de rever. Eu tenho certeza que muita gente conheceu a Raquel em tempo de colégio, que há muito tempo não vi, que agora está sabendo por onde ela anda. Fique à vontade, Raquel, para dizer um tchau aí para os nossos internautas. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer você, Cris, pela oportunidade. Provavelmente muitas pessoas, se não tivessem feito esse link com o Joãozinho, sim, ou com a minha mãe, sim, nem iam saber quem é a Raquel. Então foi legal também ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho também da minha história e dizer que quem quiser conhecer Minas e Diamantina em especial, só fazer contato comigo e falar, tô indo para aí. Eu faço questão de mostrar a minha nova cidade, minha vida tá lá, meus filhos nasceram lá. E é uma cidade deliciosa. São 2 filhos. Né? O Pedro tem 21 e a Sarinha tem 19. O Pedro faz 22 daqui a 5 dias. Então é isso. Bem, você continua ligado na RSN, a gente vai ficando por aqui, mas na quarta-feira a gente retorna aí com o Rogério Thomas e um novo entrevistado. Até lá.